Hoje eu vou explicar para você de uma forma fácil, sem uso de fórmulas complicadas, como é que a gente pode estimar o preço de uma opção ou o prêmio de uma opção. Bem legal esse modelo, inclusive ele pode ser utilizado, ele é utilizado por muitas pessoas na vida real. Então, com isso, você, sem dúvida nenhuma, você vai operar melhor as opções. Independente do modelo, a gente precisa de alguns dados para a gente estimar o prêmio da opção. Eles são, primeiro, S, o valor do ativo objeto. Se é uma opção de Petrobras, ações da Petrobras, o valor da ação da Petrobras é S. Se é uma opção de ouro, o valor da grama do ouro é o que a gente está buscando, o S. Se é uma opção de taxa de câmbio, o preço, o valor do dólar é o S. Depois a gente tem que saber qual é o tipo da opção. Se é uma opção de compra, call, ou se é uma opção de venda, put. Depois a gente precisa do preço de exercício dessa opção. O preço de exercício é o valor pelo qual eu exerço meu direito. Se for uma call, é o preço pelo qual eu exerço o direito de comprar o ativo objeto. Se for uma put, é o preço pelo qual eu exerço o meu direito de vender o ativo objeto. Então esse é o preço de exercício. Depois vem a volatilidade. Gente, a volatilidade é o fator mais importante para a gente determinar o preço da opção. E você vai entender por quê. E a volatilidade é quanto o preço do ativo objeto pode variar. No mercado financeiro, a gente usa o termo volatilidade de várias formas diferentes. Ele pode significar o risco, ele pode significar incerteza. O mercado fala, as pessoas falam, a volatilidade está aumentando. Isso quer dizer que as incertezas, a variação do preço dos ativos está aumentando. Então essa é a volatilidade. Depois nós temos o tempo. O tempo é qual é o prazo que eu tenho para exercer a minha opção. Com relação a tempo, gente, vale a pena dizer que a gente tem dois tipos de opções, americanas e europeias. E elas se diferenciam, porque a americana você pode exercer a qualquer momento, desde a hora que você compra, e a europeia você só exerce no vencimento, só que na verdade isso só impacta para quando a opção é sobre uma ação que paga dividendo. Fora isso, tanto faz ela ser americana ou europeia. Finalmente, a gente tem a taxa de juros. A taxa de juros impacta o prêmio da opção. Esse é o fator que eu vou explicar por último. Ele é o menos importante, principalmente hoje que a gente tem uma taxa de juros baixa em volta de 6,5%. Então vamos a um exemplo que vocês vão entender melhor. Para esse exercício, a gente vai utilizar uma opção de compra, preço de exercício 100. Qual o valor que eu exerço o meu direito de comprar o ativo objeto. O tempo, gente, a gente vai usar só uma unidade de tempo, ou seja, a opção vence amanhã, na próxima hora, uma unidade de tempo. Volatilidade, R$1. O preço do ativo objeto, se ele variar, ele vai variar em R$1 a cada unidade de tempo. E o preço do ativo objeto, 100. Na data de exercício, na hora de exercer a opção, a gente sabe exatamente quanto a opção vale, porque ela não tem valor extrínseco ou valor tempo, ela só tem valor intrínseco. Se você tiver dúvida sobre isso, dá uma olhada na minha aula sobre opções, que lá eu explico direitinho. Então, em T0, eu sei que o ativo objeto vale 100. É só ir lá no meu home broker e ver que ele vale 100. Em T1, aqui que é importante, eu sei que ele pode ir para 101 ou 99, porque eu estou usando uma volatilidade de 1. Então, se ele subir, ele sobe para 101, e se ele cair, ele cai para 99. E a gente considera que a probabilidade dele subir é igual à probabilidade dele cair. Gente, isso é uma consideração importante e praticamente todos os modelos consideram isso, que ele tem a mesma chance de subir e de cair. Se você olhar o home broker seu aí e tem lá o preço de Telebrás, o próximo preço que entrar vai ser mais alto ou mais baixo? A gente não sabe. O mercado tem tendência,
É possível ajustar esse modelo para tendência, mas 99,99% das vezes a gente considera que essa distribuição é dessa forma. Ou o preço sobe 1, ou o preço cai 1. Com isso, aqui está na hora de exercer a opção. Ou eu exerço, ou eu não exerço. Então fica fácil saber o preço dessa opção. Se o preço do ativo objeto estiver em 99, eu não exerço. Eu não vou comprar por 100 alguma coisa que vale 99. Então o prêmio dessa opção é 0. Aqui eu exerço, porque eu tenho o direito de comprar por 100 alguma coisa que está valendo 101, então eu ganho R$1. Hoje, gente, qual é o valor dessa opção? A gente usa o conceito de retorno esperado. Eu espero ganhar 1, tem 50% de chance de eu ganhar 1, e eu espero ganhar 0, tem 50% de chance de ganhar 0. Então 50% de 1 mais 50% de 0 é 50 centavos. Então hoje, o preço justo dessa opção para uma volatilidade de 1 é 50 centavos. Viu como é que é simples? Esse é um modelo binomial muito utilizado, principalmente para cálculo do prêmio das opções knock-in, knockout, opções de barreira, porque ele é muito fácil de ser utilizado. Bom, e agora fica a pergunta: e se a gente tiver 2 unidades de tempo até o vencimento? Vamos ver como é que fica? Bom, gente, agora com 2 unidades de tempo, eu tenho que saber qual é a probabilidade dos preços do ativo objeto em T2. Aí é só eu andar mais 1. Se o objeto tiver em 101 em T1, em 102 em T2 ele pode ir para 102 ou voltar para 100. Se ele tiver em 99, ele pode ir para 100 ou ir para 98. Aí a gente faz a mesma coisa. Na hora de exercício, é agora, eu tenho que exercer a opção agora. Se o preço do ativo objeto tiver 98, eu não exerço, não vou comprar por 100 alguma coisa que vale 98. A 100 eu não exerço, só vai me dar trabalho para exercer, eu não tenho ganho nenhum. A 102 eu já exerço, ganho R$2. Aqui eu tenho 50% de chance de ganhar 2 ou 0, é 1. Aqui 0 e 0. Aqui mesmo preço, 50 centavos. Nesse caso, gente, nesse caso específico, o prêmio da opção não aumentou, porque na verdade o valor esperado dela em T1 é exatamente o mesmo do exercício que a gente tinha anterior. E agora, se a gente tiver T3, tiver 3 unidades de tempo, como é que fica? Vou apagar aqui para a gente fazer as contas. Para saber agora o preço de uma opção que vai vencer em 3 unidades de tempo, eu preciso calcular qual é a distribuição do preço do ativo objeto em T3. Aqui vai ser 103, aqui 101. Se o ativo objeto estiver valendo 100, ele vai para 101 ou 99. 98 ele vai para 99 ou 97. Agora a gente faz exatamente a mesma coisa, calcula o prêmio da opção, ela não vai ser exercida aqui. Bom, gente, eu já sei que abaixo de 100 ela não vai ser exercida. Em 101 eu exerço, ganho 1. Em 103 eu exerço e ganho 3. Aqui eu tenho 3 e 1, 4. Em T2 ela vai valer 2. Aqui eu tenho R$1 e 0, ela vai valer 50 centavos. Aqui eu tenho 0, 0, ela vai valer 0. Em 101 eu tenho 2 e 50 centavos, isso que me dá 1 e 25. Aqui eu tenho metade de 50 centavos e metade de 0, 0,25. Quanto ela vale aqui? Ela vale 75 centavos. 0,75 centavos. Então você viu que eu aumentei o tempo, o preço ou prêmio justo dessa opção aumenta. E essa opção, gente,
em T0, ela não tem valor intrínseco. Então, todo esse 75 centavos é prêmio de tempo, ou valor extrínseco. Se o preço do ativo objeto não mudar até o vencimento, eu perco, porque ela está como a gente diz, ela está no dinheiro. O preço de exercício é igual ao preço do ativo objeto. Então, essa é a forma da gente calcular. Agora vamos fazer um exercício com o preço da opção de venda, com a put. Bom, agora nós temos aqui a put, a opção de venda. Ela nos dá o direito de vender o ativo objeto pelo preço de exercício 100 e a gente está usando todo o resto igual e vamos calcular ela em T3, não T1, T3, para a gente ver aqui a evolução do prêmio. O ativo objeto, gente, não muda, ele vai evoluir da mesma forma, a gente está usando a mesma volatilidade, a mesma probabilidade de alta e de queda, ele evolui da mesma forma. Então, em T3, ele pode valer 103, 101, 99 ou 97. Por ser uma opção de venda, eu só vou vender o ativo objeto quando ele estiver abaixo do preço de exercício. Então a gente sabe que a 103 e a 101 eu não exerço, porque não é nenhuma vantagem vender por 100 alguma coisa que vale 103 ou 101. Então eu vou exercer a 99 ou 97. Se o preço do ativo objeto estiver valendo 99, eu exerço, ganho R$1. Se estiver valendo 97, eu exerço, ganho R$3. Então aqui essa opção vai valer R$2, metade de 1 mais metade de 3. Aqui essa opção vai valer 50 centavos e aqui ela vale 0, porque eu não tenho expectativa de exercício dessa opção. A 99 eu tenho 2,50 dividido por 2, 1,25. Aqui eu tenho metade de 50 mais metade de 0, porque eu tenho dois caminhos só que chegam para cá, então tem 50% de chance dele ir para 102 ou 50% de chance dele ir para 100, então eu tenho o retorno esperado de 0,25 e aqui eu tenho o preço da opção hoje 75 centavos. Nota, gente, que o preço da opção é exatamente o mesmo da opção de compra. Existe uma paridade entre o preço da opção de compra e o preço da opção de venda. Inclusive, eu tenho condição de sintetizar uma opção de venda a partir de uma opção de compra ou, o contrário, sintetizar uma opção de compra a partir de uma opção de venda. Quem sabe, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo sobre as posições sintéticas em contratos futuros e opção. É muito legal essa opção sintética porque ela te ajuda muito bem a gerenciar e a defender a sua posição. Então a gente percebe que o prêmio dela é exatamente 75 centavos. Agora, vamos ver o que acontece com o prêmio dessa opção se a volatilidade muda. Então vamos a mais um exercício. Bom, gente, então agora a gente vai usar a mesma opção, a opção de venda. Vamos continuar com a mesma opção, só que para simplificar, o nosso foco aqui é na volatilidade, eu vou colocar com tempo 1, depois eu faço um exercício com tempo 3. Do lado de cá, eu deixei o exercício anterior com a volatilidade de 1 e a gente tem o prêmio da opção 50 centavos. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz o mesmo exercício, só que com a volatilidade de 2 e a gente chegou num prêmio de 1. Por quê? O ativo objeto agora ele pode ir para 102 ou 98. Aqui ele só podia ir para 101 ou 99. Quando a gente aumenta a volatilidade, a gente aumenta as possibilidades do preço objeto, do preço do ativo objeto. A gente diz que a gente aumenta a distribuição do preço do ativo objeto. Percebe que aqui, com a volatilidade de 1, ele só pode variar de 99 a 100.
Aqui com a volatilidade de 2, ele vai variar de 98 a 102. Então a distribuição aumentou. Se a distribuição aumentou, existe mais incerteza no mercado. Muito legal isso, né? Por isso que a gente fala que quando sobe a volatilidade, o mercado fica mais nervoso, com mais incerteza. E isso aumenta o prêmio da opção. 102 eu não exerço, eu não vou vender por 100 alguma coisa que está valendo 102. Agora, 98 eu exerço, ganho R$2. O valor esperado desses R$2 hoje é R$1, porque aqui é 0. Então, o prêmio da opção dobrou. Legal, vamos fazer a uma agora com 4 unidades, com 3 unidades de tempo. Bom, gente, agora a gente vai calcular com 3 unidades de tempo até o vencimento, preço do ativo e objeto 100, e a volatilidade agora é 2. Então o ativo objeto vai variar 102,98. Se ele estiver em 102, ele vai para 104 ou volta para 100. 98 ele vai para 100,96. E no final a gente vai ter 102, 102, 98 e 94. A gente já sabe que essa é uma opção de venda. Então, acima de 100 eu não vou exercer. Aqui é a área de não exercício, porque eu não vou vender por 100 alguma coisa que está valendo mais do que 100, não faz sentido. Agora aqui já dá exercício. Aqui eu exerço, ganho 2, e aqui eu exerço e ganho 6, porque eu tenho condição de vender por 100 alguma coisa que está valendo 94, eu tenho um lucro de 6. Aqui, gente, eu vou ter, então, a possibilidade, eu vou ter, então, o retorno esperado de 1 mais 3, metade de 2, retorno esperado de 4. Aqui, eu vou ter o retorno esperado de 1. Aqui, o meu retorno esperado é 0, porque é 0 e 0, eu não tenho nada aqui. Em 98, eu vou ter o retorno esperado de 2,5, metade de 1 mais metade de 4. E em 102, eu vou ter o retorno esperado de 50 centavos, metade de 1 mais metade de 0. Em 100, essa opção então vale R$1,50. 3 dividido por 2, R$1,50. Ou metade de 2,5 mais metade de meio. Então nota que quando a volatilidade sobe, o preço ou valor justo da opção também aumenta. Gente, quando nós temos essa relação, não é linear de 1 para 1. Isso vai depender muito da quantidade de unidade de tempos que a gente está utilizando. Esse valor aqui, ele foi linear, a volatilidade dobrou, o prêmio dobrou, mas não é isso que acontece. Opções muito longas, elas têm um efeito um pouco diferente e depende muito se a opção está no dinheiro, dentro do dinheiro ou fora do dinheiro. O ideal é você fazer exercícios diferentes com ativos e ativos com valores diferentes do preço de exercício, para você entender melhor essa dinâmica. Mas a relação não é uma relação linear. Quem sabe também eu posso fazer um vídeo explicando as gregas das opções, né, que são também bem legais, ajuda muito a gente a entender e operar melhor esse mercado. Mas a regra é sempre que sempre que a volatilidade do ativo objeto aumenta, o prêmio da opção também aumenta, independente dela ser uma opção de compra ou uma opção de venda. Por quê? Porque as possibilidades para o preço futuro, ele aumenta. E a opção, gente, se o preço futuro subir muito, tanto faz, a opção de venda não vai ser exercida. Agora, se ele cair muito, a opção de venda vai ser exercida e isso faz uma diferença grande. Bom, para terminar, eu vou falar sobre a taxa de juros e vou falar sobre uma forma importante da gente utilizar as fórmulas de precificação de opção para a gente tirar um negócio que chama volatilidade implícita. Então vamos fazer um exercício rápido e simples para a gente entender como é que a taxa de juros impacta o prêmio da opção. Bom, agora a gente vai colocar a taxa de juros aqui na nossa equação. Eu estou usando uma taxa de juros extremamente alta, 10% para o período de um tempo, para um período de tempo, simplesmente para facilitar a conta, não quero ficar
preso em contas, juros compostos, nada disso. Então a taxa de juros é 10% para um período de tempo. O importante é só você entender aqui o mecanismo da taxa de juros. Vamos continuar com a opção de venda, exercício 100, ativo de objeto 100, a volatilidade é a mesma, 2, o preço do ativo objeto vai para 102,98. Você já sabe que essa opção vale 1, porque é 50% de chance de ganhar 0, 50% de chance de ganhar 2, 1. A taxa de juros me diz o seguinte, eu tenho 50% de chance de ganhar R$2 na próxima unidade de tempo. Então, isso não é equivalente a o prêmio hoje. Então 50% de R$2, R$1 não é equivalente ao prêmio hoje. Esse R$1 é equivalente ao prêmio na data de vencimento. O vendedor dessa opção, quem te vende essa opção, está recebendo R$1 hoje e vai aplicar esse dinheiro e chegando na data de vencimento, com uma taxa de juros de 10, ele teria R$1,10. Então não é metade de 2. O que acontece, gente, é que a taxa de juros ela diminui o prêmio porque a gente tem que trazer esse retorno esperado para valor presente. Então, trazendo para valor presente, seria algo em torno de 90 centavos o valor presente desse prêmio de 1. Então, a taxa de juros, ela diminui o prêmio da opção. Legal, né? Por quê? Porque aqui a gente está comparando dinheiro em datas diferentes. Quando a gente tem datas diferentes, a gente tem que descontar essa data para valor presente. Agora, a taxa de juros também influencia no valor de S. O valor de um contrato futuro, de uma forma simples, é igual o valor do contrato à vista elevado a 1 mais a taxa de juros, porque a gente tem que corrigir esse valor aqui também para uma data futura. Como o preço do ativo objeto é muito maior do que o prêmio da opção, no final das contas, quando há uma alta na taxa de juros, o prêmio da opção sobe. Ele não sobe na mesma proporção que o ativo objeto, mas ele sobe porque o valor futuro esperado do ativo objeto aumenta. Isso, gente, pode ser também matéria para outra aula, se vocês tiverem interesse em conhecer melhor os contratos futuros e entender como é que eles são precificados, pede aí que eu trago o curso. A volatilidade, como eu disse, é o fator mais importante. E com qualquer modelo de precificação de opção, a gente pode tirar a volatilidade implícita. O que é isso? É qual teria que ser a volatilidade futura para nós termos o preço da opção negociada hoje, né, de uma forma justa. Qual que seria o preço justo da opção? Então, se eu estou olhando lá no meu home broker, estou vendo as opções de Telebrás, eu consigo calcular qual é a volatilidade implícita, ou seja, quanto que o mercado está esperando que seja a volatilidade. Se você programar isso aqui numa planilha de Excel, você pode, com Solver, você pode descobrir qual que teria que ser a volatilidade se o ativo objeto, se essa opção, por exemplo, estivesse negociando a R$1,10 hoje, você já sabe que a volatilidade teria que ser maior do que 2. Então isso é uma coisa bem legal que traz para a gente muita informação. Outra coisa, esse modelo é chamado de modelo binomial, existem aí na internet, se você buscar, existem planilhas Excel gratuitas aí que você consegue usar esse modelo e outros modelos também, e esse modelo é muito utilizado. Inclusive, se você usa unidades de tempo grandes o suficiente, o resultado desse modelo é praticamente idêntico ao resultado do modelo obtido pela fórmula de Black-Scholes. Por quê? Uma distribuição binomial muito longa, ela se assemelha a uma distribuição normal, então os dois modelos dão praticamente o mesmo resultado. Eu já usei muito esse modelo, é um modelo fácil de entender, e se você usa mais de 25, 30 unidades de tempo, você consegue convergir
os resultados desse modelo para o modelo de Black-Scholes. Então é sempre bom a gente usar mais períodos de tempo do que menos, tá? Esse modelo é um modelo muito legal, fácil de ser usado, fácil de entender, e ele mostra para a gente a relação do preço da opção, do prêmio da opção, para vários fatores. Então, quem sabe a gente traz aqui uma aula sobre as gregas, se você quiser, e eu uso esse modelo simples para mostrar como é que essas gregas funcionam, e a gente faz as contas aqui sem nenhuma calculadora científica ou planilha de Excel. Quero aproveitar a oportunidade aqui e mostrar para você os 2 livros que eu escrevi a respeito desse assunto. O primeiro é Derivativos, Definição, Emprego e Risco. Esse livro, na forma física, ele está esgotado, mas você consegue ele no Kindle para a Amazon, inclusive uma versão atualizada. Então vai lá, se tiver dúvida, quiser aprender mais, vai lá, tem esse livro. O outro livro é o Opções do Tradicional ao Exótico. Infelizmente esse livro está esgotado, não tem nem no Kindle, você acha em alguns sebos. Eu já procurei online aí e tem usado disponível. Esse livro fala mais especificamente sobre as opções, então é uma outra fonte aí de consulta para você. Então são esses 2, eu espero que você goste. Tá bom, gente? Então é isso. Já sabe, gostou? Curte, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram e no Facebook, lauro.invest, no LinkedIn e no YouTube, Lauro Araújo. E se tem dúvida, comenta e manda a pergunta pra gente.